A gente está começando mais uma aula do curso de História do Protestantismo para a Academia de Pregadores, para os bacharéis em Teologia. Nessa aula, eu quero falar de eventos que antecederam a Reforma Protestante, tá? Nós temos que entender que dentro da história do cristianismo, a gente sempre tem momentos de declínio da fé, corrupção da espiritualidade, devassidão da liderança, pecado, idolatria do povo, e aí acontece o quê? Uma reforma. E aquela reforma gera um avivamento. Depois do avivamento, ele passa um tempo, há declínio de novo, aí vem movimentos que reformam, e há um avivamento. Então, dentro da história do cristianismo, até hoje, países e regiões e igrejas passam por declínio e reforma que gera avivamento. Isso é comum. Quando a gente fala da reforma protestante, quando a gente fala da história do protestantismo, é a mesma coisa. A reforma protestante é um grande avivamento que acontece em diversas regiões da Europa, em boa parte da Europa inteira. E depois ela vai se espalhar pelo mundo inteiro. Só que a reforma não é só um avivamento, ela não é só fruto de questões espirituais. Ela não aconteceu só com pessoas lendo a Bíblia e se transformando. Porque isso, antes do século XVI, sempre teve. Então, a gente usa o nome pré-reformadores para diversos grupos cristãos que decidem reformar a sua vida espiritual, reformar a igreja da sua região, mudar de vida, mudar de doutrina. Só que o que acontece? Esses grupos eles permanecem pequenos, eles não têm um impacto no seu país, eles não têm impacto no seu continente, na Europa como um todo. Então, é por isso que... E por que há essa diferença entre esses grupos chamados pré-reformadores e os reformadores em si? É porque os reformadores, a reforma protestante, vão mudar tudo. Então, quando a gente fala de reforma protestante, não é só uma mudança na igreja, não é só uma mudança na fé, é uma mudança na política, é uma mudança na economia, uma mudança na educação, uma mudança na filosofia, uma mudança na pedagogia. A reforma protestante ela muda toda a cosmovisão europeia, em todos os campos. Ela atinge simplesmente tudo. E, principalmente, as nações vão mudar de cima para baixo. Enquanto os grupos que vieram antes, eles atingem pequenas dezenas ou pequenas centenas de pessoas, são sempre muito perseguidos, uns desaparecem, outros sobrevivem até a reforma e se juntam com os reformadores. Então, por isso que a gente precisa entender o que estava acontecendo na Europa para haver esse impacto todo. E por que esse impacto não aconteceu antes? Aconteceu só ali, a partir do século XVI. Então, eu quero trazer aqui alguns traços históricos desse período. Em primeiro lugar, ali no século XV, da virada do século XV para o século XVI, a civilização europeia está mudando, tá? A civilização ela está se transformando. Muitos dizem que durante a Idade Média a europeia era uma civilização potâmica, se navegava através dos rios, mas com as grandes descobertas marítimas vai se inaugurar a era da civilização talássica, ou seja, vai se navegar nos mares, nos oceanos. Potamos rio, tá? E a civilização talássica nos mares, nos oceanos. Essa descoberta que os portugueses vão fazer, que os espanhóis vão fazer, que os italianos vão fazer,
como descobrir o Brasil, descobrir as Américas todas, descobrir uma rota para conseguir dobrar o Cabo das Tormentas lá na África do Sul, a rota para chegar à Índia, a rota para chegar até a China. Essas mudanças vão abrir a mente, abrir os horizontes do europeu. A Europa, durante a Idade Média, a Europa do século V até o século XIV, mais ou menos, era como se fosse uma cidadezinha, vamos colocar assim, mal desenvolvida, rural, sem tecnologia. É lógico que ela vai se transformando ali a partir do século XI, mas a Europa ela estava fechada em si mesma por conta dos eventos das invasões bárbaras que aconteceram desde da Antiguidade Tardia na Europa. E aí, quando essas invenções marítimas elas surgem e permitem, por exemplo, a criação da nau, que permite você atravessar os oceanos, e aí você descobre que existem outros povos, outras religiões. Os cristãos católicos, eles vão descobrir outras igrejas cristãs no Oriente que eles não sabiam que existiam. Igrejas na Índia, igrejas na África, importantíssimas, igrejas ricas, poderosas, por exemplo, o Império Cristão, rico e poderoso, na Etiópia, que eles não sabiam. Isso vai fazer com que a Igreja Católica, o papado, os teólogos, eles percam um pouco da sua autoridade. Porque alguém vai perguntar, onde estavam esses povos na história de vocês? Onde estavam esses povos na doutrina de vocês? Onde estavam esses grupos? Por que vocês não sabiam que eles existiam? Por que vocês diziam que a Terra era quadrada e hoje a gente faz a circunnavegação da Terra? Por que vocês diziam que o Papa ele é o único soberano descendente de São Pedro e lá no Oriente tem outras igrejas falando a mesma coisa, tem um patriarca, tem um católicos, como era chamado, que também se diz descendente dos apóstolos. Por que vocês não contaram isso para a gente? E da mesma forma que o europeu vai e descobre, o europeu não descobre só especiarias, alimentos, tapetes, produtos, mas ele descobre essas ideias. E essas ideias retornam para a Europa. E essas ideias retornam para a Europa abrindo a cabeça, abrindo a mentalidade das pessoas para a concepção que existem outras possibilidades de vida. Então, quando os primeiros reformadores forem pregar lá no século XVI, eles já vão pregar para uma população que não está com a mente tão fechada, ou pelo menos dentro das universidades, com teólogos e com estudantes de teologia, que já sabem que existem outras opções, outras possibilidades. Isso é a questão da multiplicação do conhecimento, né? Igual o fenômeno da internet hoje. Antigamente não existia internet, a pessoa obedecia aquilo que a mãe, o pai ensinou, que o padre ensinou, que o pastor da igreja dele ensinou. Se está certo ou se está errado, ele obedecia porque ele não sabia das outras coisas. Com o advento, né, das pregações nas rádios, na televisão, e depois com o advento da internet, você ouve teologia. Inclusive, vocês estão estudando pela internet, vocês estão tendo contato com diversos professores, com diversas ideias, pensamentos, teologias. Então, isso faz com que você se abra para outras opções e você perca as cadeias, as correntes que te prendiam intelectualmente. E é isso que está acontecendo na Europa, diante das novas descobertas. O segundo ponto que eu quero falar são as mudanças políticas. É muito importante que você entenda que boa parte dos reformadores foram protegidos e apoiados por governantes. E se não fosse assim,
eles poderiam ter sido mortos cedo, queimados vivos, como aconteceu com John Hus, um pré-reformador. Eles poderiam ter perdido seu salário, seu cargo, e adoecido e morrido doente, pobre, como aconteceu com Johannes Wycliffe, um pré-reformador. Mas não foi assim com Lutero, não foi assim com Melanchthon, não foi assim com Zwinglio, porque havia uma mudança nas questões políticas. Que mudanças eram essas? A gente chama de surgimento das cidades-estado. Com o final da Idade Média, o mundo feudal, descentralizado, desorganizado, ele dá lugar a um Estado centralizado, ou seja, um governante que estabelece uma lei, que estabelece uma burocracia só, que estabelece uma economia só, que estabelece um modelo de Estado, com E maiúsculo, tá? Um modelo de nação, um modelo de país. Tá, Lucas, e o que isso tem a ver? Quando surgem, né, as primeiras nações, os primeiros países, ou vão surgindo, começa a se descobrir toda a questão que a gente vê hoje de economia, questões alfandegárias, superávit, déficit, prejuízos da nação, prejuízos do país, e os governantes vão tentar sempre proteger o seu país, se proteger economicamente, se proteger politicamente. Porém, a igreja que mandava na Europa, a igreja que governava a Europa, era a mesma igreja para todos os países. Era a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha como rei o Papa. A gente tem que entender que o Papa não era apenas o patriarca do Ocidente. O Papa também era um rei. Ele era um senhor feudal e Roma era uma monarquia. E como rei e monarca, esse senhor feudal também era um chefe de uma questão política. Ele poderia apoiar reis, ele poderia tirar dinheiro, ele poderia impor impostos. Na palavra imposto já vem de impor, né? Mas ele poderia determinar impostos, e muitos governantes vão começar a perceber, está saindo dinheiro do meu Estado e indo para o Papa. E esse Papa, às vezes, ele está financiando com meu dinheiro a guerra do meu inimigo contra mim. É muito clássico o evento da Inglaterra. Inglaterra e França, inimigas mortais. A França, ela se apropria do papado, ela começa a controlar o papado e usa o Papa nas suas guerras econômicas e políticas contra a Inglaterra. Em Inglaterra, o rei inglês e os teólogos, por exemplo, de Oxford, vão começar a pensar, olha só, o Papa encomenda impostos, ele tira dinheiro do povo inglês, leva para o continente e usa esse dinheiro, seu capital político também, para financiar a França contra a gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos governantes vão começar a ver Roma como uma pedra de tropeço, vão começar a ver Roma como algo que está atrapalhando eles. Quando os reformadores começarem a pregar, seja Lutero na Alemanha, Zwinglio em Zurique, e também os reformadores ingleses, o que eles vão falar? Que a igreja da sua região, a igreja do seu país, a igreja da sua cidade tem que pertencer à sua cidade, ao seu governante, e não ao Papa. Então eles vão propor, como foi o caso de Lutero, baseado inclusive em princípios de Wycliffe, que a igreja da Alemanha pertença ao povo alemão. E que a igreja da Alemanha responda somente ao príncipe alemão, e não responda ao Papa. Que o Papa fique somente com a igreja de Roma, e que cada país fique com a sua igreja. Muitos príncipes vão adorar isso, né? Muitos príncipes vão falar, não, era isso que eu estava esperando.
Não quero mais a mão do Papa no meu território. Não quero mais a mão dos cardeais tirando dinheiro do meu território, influenciando politicamente os nobres, os duques, os barões aqui. Eu quero uma igreja alemã para o povo alemão. Eu quero uma igreja inglesa para o povo inglês. Então, essa ideia de igrejas nacionais para um Estado nacional vão fazer com que muitos governantes protejam os reformadores. É o caso clássico de Lutero. Quando Lutero ele rompe com o legado papal em 1518, a sua morte é encomendada, tanto pelo imperador quanto pelo Papa. Só que o príncipe da região onde Lutero era doutor em teologia, era professor, ele vai proteger Lutero, vai falar, na minha região, no meu território, ninguém toca no alemão. Então Lutero ele vai ser guardado, protegido durante esse tempo todo. E assim com diversos outros reformadores. Então, questões políticas vão ajudar. Terceiro ponto são as questões econômicas. É muito importante que a gente entenda que a reforma protestante ela possibilita uma mudança econômica na Europa. Quando a gente fala da formação do capitalismo, a gente tem que entender que antes havia uma economia muito precária na Europa, boa parte era escambo, outra parte era metalismo, as leis econômicas ainda eram pouco conhecidas, né? E, para piorar, a Igreja Católica ela atacava o lucro, atacava os comerciantes, atacava o banco. A Igreja Católica ela proibia o que ela chamava de usura. Então, se você emprestasse dinheiro a juros, você estava em pecado. E a nova classe econômica que estava surgindo no final da Idade Média e na Idade Moderna era a burguesia. E os burgueses, eles se levantam porque eles são atacados pela Igreja Católica o tempo todo. Tá? A Igreja Católica, na sua doutrina, ela é um impedimento para a burguesia, para o capitalismo, para o capital financeiro, para os bancos. Então começa a haver um conflito, já deflagrado na Idade Média ainda. Quando chegar a Idade Moderna, muitos que vão aderir à Reforma Protestante são burgueses, são pequenos industriais. A indústria está surgindo, né? Ainda não se utilizava o carvão, ainda não tinha nada daquilo, mas pequenas manufaturas, comerciantes, transportadores, alguns que vão fundar sistemas de capital, né? A primeira companhia de capital aberto, onde surgiu essa questão de ações, tudo isso vai se dar nos territórios protestantes, nos Países Baixos. Tá? Por quê? O protestantismo ele não vê pecado em trabalhar e ele favorece que você trabalhe mais, se esforce mais, se capacite mais, e aí você vai ganhar mais, obviamente, porque você vai trabalhar melhor. O protestantismo ele vai entender que o trabalho não é um castigo de Deus, como a Igreja Católica entendia. O protestantismo ele vai entender que o trabalho é uma vocação. Então, se você é leiteiro, esse é o seu dom. Se você é marceneiro, esse é o seu dom. Se você é banqueiro, esse é o seu dom. Faça tudo para a glória de Deus, para a glória e honra de Deus. Se você enriquecer, amém. Você vai ter o suficiente para você e o que sobrar você vai distribuir e vai ajudar os seus irmãos. Então, os territórios protestantes eles vão enriquecer e vão se desenvolver muito rápido. E os burgueses não vão ser perseguidos nos territórios protestantes. Pelo contrário. Então, isso vai fazer com que a classe econômica que estava crescendo, que estava surgindo, ela financie boa parte da reforma. Financie como? Livros, impressão de bíblias, compra de impressoras, de tipos móveis, contrabando de bíblias. Era muito importante o contrabando de bíblias para a Inglaterra e outras regiões, bíblias na linguagem do povo, pagando a passagem dos reformadores que ficavam promovendo a reforma em toda a Europa. Então vai haver uma questão
profundamente importante, que é a questão econômica, tá? Essa questão também, ela vai fazer com que haja mudanças sociais, e essas mudanças sociais vão gerar o surgimento de novas classes. Se antes a Europa era dividida entre nobres e povo, agora a gente ainda vai ter nobres, mas você vai ter burgueses, banqueiros, capitalistas, industriais, comerciantes, transportadores. E o povo vai poder se libertar do campo. O povo vai poder se libertar do senhor feudal e poder escolher se queria manter a profissão do seu pai, da sua mãe, camponês a vida toda pobre, ou se ia poder ir para a cidade e conseguir um emprego e mudar de vida. Então, até essa possibilidade de escolha social que a questão econômica traz, faz com que ele também possa escolher a religião que ele quiser. No sentido, né, se ele quiser permanecer católico tradicional, ele pode, mas se ele quiser aderir à reforma, ele pode. A luterana, ele pode. A anglicana, ele pode. A reformada, ele pode. A anabatista, ele pode. Então, essa mudança social traz uma liberdade do indivíduo de escolher a fé que ele quer seguir. E aí você pode imaginar que esses motivos vão fazer que a Europa se transforme. E a Europa era uma região muito pobre, comparada a outras regiões como na China, por exemplo, e até na África. E a Europa ela vai se desenvolvendo, ela vai se enriquecendo, ela vai crescendo por conta dos movimentos da reforma. Então aqui é o professor Lucas Gesta. Continue estudando, continue se aprofundando, e nós, na próxima aula, vamos entrar mais profundamente em outros grupos que são importantes para a gente compreender esse movimento. Um abraço.